Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 36 a 40. Versículo 36. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo de 1 Coríntios 14. É um capítulo muito importante da carta aos Coríntios, de difícil estudo, de difícil entendimento, mas graças a Deus nós estamos concluindo esse estudo. Nós vamos iniciar esse último trecho, que vai ser dos versículos 36 a 40, e eu quero trazer uma curiosidade bíblica sobre profecias. A gente vem falando de ordem no culto, de profecias, de dons espirituais, enfim. A Bíblia contém mais de 2.500 profecias, das quais cerca de 2.000 já se cumpriram, indicando uma alta taxa de precisão profética. Jesus Cristo sozinho cumpriu mais de 300 profecias do Antigo Testamento, cobrindo seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Como eu já falei no início, é uma curiosidade bíblica e não um estudo histórico e teológico. Apenas para reflexão, meus irmãos, baseado nas datas estimadas das Escrituras, onde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, foi escrito entre 1446 a 1406 a.C., e o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, foi escrito entre 66 e 95 depois de Cristo. Nesse intervalo bíblico, ou seja, 1541 anos de história, registrado por escrito, tivemos aproximadamente 2.500 profecias, o que nos remete a 1,62 profecias por ano. Lembrem-se que estamos falando da própria Bíblia, que consideramos ser a palavra de Deus. Mais uma vez, vou deixar bem claro, não é um estudo teológico e histórico. Enfim, gostaria de convidar os irmãos a refletirem sobre como eram e como são os profetas e as profecias no tempo bíblico e atualmente. Na época da Bíblia, em média simples, tá? Só pegando a quantidade de profecias e dividindo pelo número de anos, temos 1,62 profecias por ano. Agora temos os profetas modernos entregando uma ou mais profecias por culto. Será que Deus aderiu à tecnologia moderna e envia as mensagens aos profetas por WhatsApp? Não estou aqui para julgar ninguém, meus irmãos. Cada um que julgue a si mesmo. Versículo 36. Porventura, que é Paulo dizendo, tá? A palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? O apóstolo questiona a arrogância espiritual na igreja de Corinto, perguntando se a palavra de Deus originou-se com eles ou se veio exclusivamente para eles. Paulo repreende a desordem no uso dos dons, afirmando que as instruções escritas são mandamentos do Senhor e exigindo decência e ordem no culto. Vejam, meus irmãos, que ensino maravilhoso. Esse versículo nos faz refletir. Lembram-se que já dissemos anteriormente que a Bíblia é atemporal,
Ou seja, as mensagens escritas nela, os ensinos, os mandamentos, eles valiam para aquela época, para aquelas igrejas específicas, mas eles podem ser aplicados atualmente. Por isso ela é atemporal. Então, lembram-se também que dissemos por diversas vezes que a sociedade não muda e que o que mudam são as pessoas? O que isso quer dizer? Quer dizer que a forma que a sociedade agia, procedia, pensava naquela época é a mesma forma que a sociedade age, pensa e procede atualmente. O que mudam são as pessoas que estão agindo, mas no contexto geral acaba sendo da mesma forma, talvez em lugar diferente, com ferramentas, com situações diferentes, mas no contexto geral nós conseguimos sim trazer uma contextualização da época de Paulo e aplicar nos dias de hoje, se nós olharmos com os olhos espirituais e não com os olhos humanos para a sociedade. Onde eu quero chegar com esses comentários? Quando nós estudamos um assunto, significa que buscamos um melhor entendimento. E esse é o nosso propósito aqui. Paulo corrige os coríntios que se consideravam super espirituais, lembrando-os de que a autoridade bíblica e a ordem precedem as suas opiniões pessoais e que as práticas na igreja devem seguir o ensino bíblico, não a conveniência ou orgulho de um grupo. Essa exortação de Paulo se encaixa perfeitamente em todas as igrejas em pleno 2026. Não porque são todas ruins ou estão fora da palavra de Deus, mas servem como um alerta. Vou trazer uma referência bíblica aqui que está lá em Mateus 26, dos versículos 40 e 41. Prestem atenção. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro. Aqui é sobre Jesus. Jesus disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Meus irmãos, sempre chamo a atenção de vocês aos pequenos detalhes, que às vezes passam desapercebidos quando estudamos a Bíblia. Aqui Paulo está exortando os irmãos de Corinto sobre suas palavras escritas nessa carta. Mas Paulo também transmitiu o ensino falado, certo? Quando o apóstolo fazia suas pregações e ensinos, assim como Jesus o fez. Vamos buscar uma reflexão sobre isso. Vocês já pararam para pensar por que a Bíblia foi escrita e não apenas transmitida oralmente de pessoa a pessoa? Afinal de contas, Jesus não tinha Bíblia e nem os apóstolos. A Bíblia, ela foi escrita e registrada para que a palavra de Deus não se perdesse, não se corrompesse, não se desviasse, não fosse esquecida. Vou trazer uma referência bíblica aqui para nos ajudar nessa reflexão. Está lá em Gálatas 1, versículos 8 e 9. Gálatas é mais uma das cartas do apóstolo Paulo. Veja o que Paulo diz aqui. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, aqui é Paulo confirmando, tá? Se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Algumas instituições religiosas pregam que não devemos nos basear apenas na Bíblia,
como a palavra e a vontade de Deus. Alguns costumam citar autores importantes, acrescentam livros, revistas, outros acrescentam evangelhos apócrifos e até alguns dizem que também tem a transcrição oral desde a época de Jesus até hoje. E que essa transcrição oral, ou seja, o que é passado de uma pessoa para outra no boca a boca, também tem valor como mandamento e palavra de Deus, mesmo não tendo referência em nenhum lugar da Bíblia sobre tais aquestos. Não estou falando sobre profecia, estou falando sobre ensino e doutrina mesmo. E até mesmo a profecia deve ser julgada se está de acordo com a palavra de Deus. Vamos trazer uma referência aqui onde o apóstolo Paulo, nesse estudo que nós estamos concluindo, já nos trouxe. 1 Coríntios 14, 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3. E os outros os julguem. Mas os julguem como? De acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua conveniência naquele momento? Não, que o julguem de acordo com a palavra de Deus. Por que estou fazendo esses questionamentos? Para nós pensarmos e refletirmos, para que nós possamos discernir corretamente sobre a palavra e a vontade de Deus. Vocês conhecem uma brincadeira chamada telefone sem fio? Quem é das antigas, assim como eu, provavelmente vai se lembrar. É mais ou menos assim. Tem um grupo de pessoas reunidas para participar de uma atividade. A primeira pessoa, a que vai iniciar a brincadeira, ela recebe uma frase escrita em um papel e ela tem que passar essa frase no ouvido da segunda pessoa. Ela só pode dizer uma vez e a segunda pessoa tem que passar para a terceira pessoa o que ela entendeu. Observem os detalhes, meus irmãos. Eu não disse que ela tem que passar o que a primeira pessoa disse. Ela tem que passar o que ela entendeu. Obviamente é uma brincadeira, mas geralmente, ao final da atividade, a mensagem que chegou na última pessoa é bem diferente da inicial. O ensino aqui é bem claro, meus irmãos. Como vamos confiar no ensino como a palavra de Deus, se ele não está registrado no livro da palavra de Deus? E se a própria Bíblia está escrito para não aceitarmos nenhum evangelho diferente do que está escrito na Bíblia? Será que Deus não deixou registrada a sua palavra justamente para nos protegermos desses falsos ensinos e doutrinas? Mais uma vez vou trazer uma referência bíblica. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos continuar aqui. Versículo 38, Paulo dizendo: e se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém ignorar o evangelho, se alguém ignorar a palavra de Deus, o mandamento de Deus. Versículo 39. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibar o falar em outras línguas. Versículo 40, para concluir esse trecho de estudo. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Um último trecho aqui para nós refletirmos e concluirmos esse capítulo 14 de 1 Coríntios, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 46 e 49. Mais uma vez, um cara chamado Jesus falando aqui. Ele diz assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante.
é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída, por estar alicerçada. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, não acreditem no que eu estou falando. A verdade não sou eu. A verdade não é o pastor. A verdade não é o padre. A verdade é Jesus Cristo. Onde Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se você quer realmente conhecer Jesus, não acredite no que eu estou falando. Você pode até ouvir o que eu estou falando. Você pode ouvir o que o pastor está falando, o que o padre está falando. Mas você deve buscar o conhecimento, deve buscar a palavra, deve buscar o entendimento. E isso está na Bíblia. Leia a Bíblia, busque o conhecimento, busque a sabedoria, peça a Deus discernimento. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.